Muito bem, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, obrigado a você que nos assiste diariamente aqui no Panteão Cast. Hoje a gente está recebendo aqui a Lívia Ayub, é isso mesmo? Lívia Ayub, tabeliando o terceiro ofício, cartório do terceiro ofício em Caxias, e a gente vai conversar um pouco sobre essa Semana Nacional do Registro Civil em Caxias, né? Como é que as famílias caxienses podem participar desse momento também. Quero me cumprimentar e agradecer também pela a presença aqui no Panteão Cast, para a gente conversar, esclarecer também as pessoas sobre até as atribuições, né, do cartório. Obrigado. Oi, Julimar, eu que agradeço imensamente a participação nesse programa que é audiência incrível. Fico muito lisonjeada pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês, viu? É sempre Obrigado. Um prazer. Vamos conversar um pouquinho. Legal. Gente, antes da gente conversar, eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador, que é o Instituto Cuidar. E só lembrando aí que, assim como o Instituto Cuidar patrocina aqui o Panteão Cast, você, a sua empresa também pode estar aqui, é a sua marca, tá? Então entre em contato aí com a gente. O Instituto Cuidar está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro. E você que é estudante, servidor público municipal, estadual, federal, concursado ou não, você pode adquirir um bom plano de saúde médico e odontológico em Caxias, tá? Então você entra em contato com 984-828461, 988-537913 e 988-165564. Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Você conversa com os gêmeos lá e com a Silvia. Um abraço a todos lá da equipe do Instituto Cuidar. Lembrando que o Instituto Cuidar atua tanto no Maranhão quanto no estado do Piauí. E tem uma rede, né, de saúde, né, que eles trabalham assim, com muita competência lá em Teresina, ou seja, levando as pessoas a um bom atendimento, sempre. E quero agendar aqui um novo momento aqui com você, tá, Silvia? Para a gente conversar sobre os trabalhos, tanto a parte social também do Instituto Cuidar, né, que vocês realizam. Também quero mostrar aqui os livros A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você pode adquirir comigo neste número aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para você, 999050529. Este livro trata sobre a regionalização televisiva no Brasil e também aqui na nossa região Norte-Nordeste. Inclusive, por conta desse livro, eu recebi um convite para participar agora pela Unicinos, né, lá do Rio Grande do Sul. Que quem conhece a Unicinos sabe que é uma das principais universidades do Brasil. Eles me convidaram dia 27 agora. Eu vou estar numa live conversando sobre regionalização televisiva lá na página da Unicinos e também da Intercom, que é a Intercom também, quem é da comunicação sabe, é o principal evento de comunicação do Brasil, e quem me fez o convite foi o Gustavo. Gustavo, que é um coordenador do setor de televisualidades da Intercom. Obrigado, eu vou só pegar aqui o sobrenome dele. Me fugiu aqui o sobrenome do Gustavo. Só ver aqui rapidinho. Só lembrando que você quer adquirir o livro, você entra em contato pelo número que já foi divulgado, né, 999050529. Ele está em Caxias a R$ 149,90, tá? E enquanto durar esse primeiro lote, estou fazendo o seguinte: quem adquire o livro A Nova Televisão Regional leva também gratuitamente o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, tá? Então, agora se você quiser só dos Três Mortos é R$30, tá? Então, se você quiser levar os dois, comprando um, leva os dois, tem que comprar o da Nova Televisão, que é o mais novo livro. O nome do rapaz que me convidou lá é o Gustavo Fischer.
Ele coordena o grupo de pesquisa de estudos de TV e televisualidades da Intercom. E é lá da Unicinos. Quero agradecer desde já. Então, dia 27, já fiquei sabendo do horário, das 18 às 19h30. A gente vai estar num bate-papo pelo Zoom, né? Eu vou estar daqui, não vai dar para ir até lá. Mas então, 27 de abril, das 18 às 19h30, pelo Zoom, a gente vai estar batendo esse papo sobre televisão regional. E eu vou falar sobre essa pesquisa, que é a minha dissertação de mestrado lá da Universidade Federal do Piauí. Obrigado mais uma vez à minha orientadora, né, que é a professora Samantha Viana Castelo Branco, professora doutora na área, e foi assim fundamental para que esse livro se transformasse nessa obra aqui, que já foi feito o lançamento em Teresina. Estou querendo fazer um lançamento aqui, ainda vou ver uma data aí. Era para ter feito agora dia 7, que era o dia do jornalista, né, mas não deu. Foi Semana Santa logo, e não dá certo, tem que ver outra data. Gente, estou aqui com a Lívia Ayub, que é tabeliando o terceiro ofício de Caxias, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a Semana Nacional do Registro Civil. Primeiro, obrigado mais uma vez. E como é que esta semana, o nome já Semana Nacional, ela quem é que coordena nacionalmente esse mutirão, digamos assim, né? Julimar, boa tarde novamente. Foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ. Essa Semana Nacional, ou seja, todos os municípios estarão engajados nessa semana para que a gente possa promover ainda mais o acesso à dignidade, à cidadania das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, né? Legal. Então, o Conselho Nacional de Justiça, é recente esse trabalho ou já tem algum tempo? Como é que... Não, é a primeira Semana Nacional. É a né? primeira vez? Isso. Aí, em parceria com os Tribunais de Justiça, né, com as Corregedorias Gerais do Estado, né, que vai difundindo isso para o interior do Estado. Né? Então, a gente recebe essa Semana Nacional do Registro Civil com muito carinho. O nosso cartório é um cartório cidadão, né? Acho que não tem instituição mais cidadã do que o cartório de registro civil. É verdade. E a gente está aí com muito gás para a gente poder difundir aí o registro civil em nossa querida Caxias. Vamos só lembrar que hoje já é mais fácil, digamos assim, você conseguir o registro civil no momento que você nasce, em Caxias. Eu falo em Caxias, porque tem outros municípios que não é tão fácil assim, né? Me parece que tem uma sala lá dentro da maternidade hoje, é isso? Sim, nós temos lá na Carmozino Coutinho a nossa unidade interligada do registro civil, né? Então a criança nasce, ela não sai sem um registro ali mesmo, o pai já vai até essa sala, né? Que essa sala é interligada ao nosso cartório, mas certo. É tudo online, né? Então muito bom isso aí. A funcionária da maternidade, ela capta a documentação, nos envia online, nós fazemos o registro dentro do cartório, expedimos para ela o comunicado de que está ok e ela imprime a certidão lá na maternidade. Quer dizer, hoje ninguém sai da maternidade só se antes. Mas, quer dizer, se a pessoa não quiser, ela não faz, é isso? Na verdade, ou não é obrigado? Não é obrigado, é opcional, tá. né? Mas a gente quer erradicar aí o subregistro. É verdade. E Caxias ainda tem um índice alto. Então a gente está em busca dessa erradicação e a gente precisa contar também com a participação dos pais, né? A gente sempre fala da importância desse registro da criança, não deixar para depois, porque se a criança precisa de um tratamento de saúde, ela não vai ter, né? E se ela precisa ser transferida para uma UTI, né? Ela vai ter dificuldade. Então é uma ferramenta muito importante, mas que os pais também precisam colaborar com a gente para que a gente possa difundir aí e erradicar o subregistro. Isso é verdade. E assim, que as famílias possam abraçar esse momento. Só uma coisa, esse trabalho da Semana Nacional, ele começa que dia e vai até que dia, né? Julimar, a semana ela está instituída no período de 8 a 12 de maio, mas as nossas ações já começaram. Então, né? Aqui em Caxias já teve início, né? Isso. Aí, como que funciona? Essa Semana Nacional, ela envolve várias ações. Cada município estipulou uma determinada ação, né? Para a gente poder trabalhar e dar efetividade a essa Semana Nacional. Em Caxias, nós fizemos a opção pelo mutirão do reconhecimento de paternidade, né? Porque a gente sabe que é uma demanda alta, sonho de muitas crianças, né? Ter o nome do pai no registro,
dá até dignidade para a própria criança, e não só a criança, tá? Esse mutirão de reconhecimento de paternidade também é para maior de idade que não foi reconhecido. Então é uma oportunidade grande que a gente tem aí de inserir no registro o nome do pai, né, para que as pessoas tenham uma satisfação. Exatamente. Né? Aliás, é preciso que os pais façam esse esforço, né? Os pais, nesse caso, é pai e mãe, ou é só pai, vocês estão em busca? Como é que funciona inicialmente, isso? É o reconhecimento de paternidade. Então, como é que funciona? Para crianças, ou seja, menores de idade, a mãe tem que estar presente junto com o pai, né? O pai, ele vai voluntariamente reconhecer essa criança com documentos pessoais, que é o RG e CPF, tá, dos dois, e a certidão de nascimento da criança. A documentação é simples, todos têm em casa, então não tem desculpa para que a pessoa não participe, certo? E se for registrado maior de idade, não precisa da mãe. Ele mesmo, né, com a sua capacidade civil, ele vai junto com o pai e faz toda a documentação para que tenha essa satisfação aí no seu registro. Legal. Então, assim, é importante porque, assim, o que tem de... Infelizmente, tem muita gente que não sabe nem quando nasceu. Você pergunta para a pessoa, poxa, só não tem nenhum documento em casa, imagina aí. O que mais tem é pessoas que nem existem para efeito de registro mesmo no Brasil, né? Vive na marginalidade, né? Exatamente. E mesmo a pessoa, vamos pegar aqui, qualquer idade que pode participar desse mutirão? Qualquer idade, né? Lembrando que o menor de idade precisa da participação da mãe e para o maior de idade basta o maior com o pai. Tá. Então, nesse caso tem que, mesmo que seja maior de idade, tem que ir junto com a... Tem que ir porque ele tem que anuir, né? Ele não é obrigado a aceitar que o pai coloque o nome dele no registro. Então tem que ter, essa anuência é obrigatória. A pessoa não pode ficar dizendo, não, eu tenho, tá lá, ele não pode vir, mas não pode ter isso, né? Não, a pessoa tem que estar lá com ele do junto, lado. Ele tem que anuir, porque ele é o dono, ele é titular daquele direito, né? Ele tem direito de exercer aquele direito ou não, né? Nesse caso, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que não moram diretamente com aquele pai biológico. Vocês vão poder reconhecer uma pessoa que foi adotada, por exemplo? Não, esse mutirão, ele é exclusivamente de reconhecimento de paternidade biológico. A gente não está falando de paternidade socioafetiva. Então, entendi. a pessoa tem que se declarar pai biológico. Entendi. Tá? Importante esclarecer isso. Uma outra questão muito importante que eu já recebi hoje, inclusive essa pergunta, é se precisa de exame de DNA para comprovar a paternidade. Também. Não precisa, tá? É o voluntariado do pai para registrar essa pessoa, que é maior ou menor de idade. Só um resolve, eu tenho que ir os dois, pai e mãe. Se for menor, pai e mãe. Se for maior, basta um resolve, né? o pai com o registrado, né? Pai. Entendi. Então, é muito, muito interessante, viu? E aí, e assim, tem muita gente com situações diversas, né? Variadas, aqui em Caxias, né? A gente depara muito com a seguinte situação, né? A criança nasce, a mãe não quer registrar a criança porque o pai foi trabalhar em outra cidade. Ou então, às vezes, o casal brigou, né? Sim, a mãe quer brigar com ele de alguma forma, né? Quer descontar a relação da criança. Não, você não vai registrar, não sei o quê. Isso favorece muito, né, a vida da criança. Isso é verdade. E tem muita gente nessa condição. Então, eu acho que... É a grande chance de Caxias, né? Ter um grande movimento da disposição. Vocês têm, assim, catalogado a quantidade de pessoas em Caxias que não tem o registro? Ou não há esse levantamento? Não tem esse estudo, não tem esse levantamento. Mas, com base nos registros que a gente tem em cartório, então, assim, numa visão macro, eu não estou falando em números específicos, mas estou falando numa visão macro, é bastante alto. É bastante alto. Assim, todo mundo de Caxias, todos ficam tudo lá no terceiro ofício? No terceiro e no quarto. No terceiro e quarto, né? Mas passa de 100 mil? Passa de 100 mil, né? Porque a gente já está com 134 mil no terceiro ofício e 170 mil no quarto ofício. Caramba. Então, mas vocês registram só Caxias ou a região? Não, só Caxias. É assim, a competência para o nascimento é local do nascimento ou local de residência dos pais. Então, como o Carmozina aqui é uma maternidade
regional, não é municipal, né? Ela atende muitos municípios, as pessoas vêm ter os seus bebês aqui e acabam registrando por aqui. E isso não quer dizer que todo mundo seja de Caxias. Exatamente. Nesse caso aí, né? Não, de jeito nenhum. Porque eu tô vendo aí, são 100 e poucos, então ia dar mais de 300, quase 300 mil. Então, nesse caso, não necessariamente são todos que nasceram em Caxias. Exatamente, que nasceram ou que os pais residem aqui. Porque também pode acontecer da pessoa, da criança nascer em Teresina, tem muito caso, né? Que a pessoa vai ter numa maternidade particular, mas se registra em Caxias. É verdade. Porque a residência dos pais é Caxias. Não, e hoje em Caxias atende mais de 50 municípios, né? Se a gente for analisar, que tem de mães, assim, pais que registram aqui mesmo. Só a termo de curiosidade, é mais ou menos, a Carmozina Coutinho, ela são mais ou menos uns 250 partos mensais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque assim, eu tenho essa dúvida desde quando ocorreu um mutirão lá no interior onde eu morava, e as pessoas não eram registradas como nascidas naquele município. Aconteceu isso em Caxias, na região. Teve um evento, alguma coisa, não sei, que às vezes acontece de um político ir e tal. E na época tinha muito dessa questão na época de política, se registrava assim, aí tem duplicidade de registro, né, que é totalmente ilegal, né? Isso não pode de jeito nenhum, né? Ou seja, se a pessoa nasce mas assim, eu me refiro não que a pessoa tenha 2 registros. Eu falo aqui, se a pessoa nasceu em São João do Soter, só que alguém trouxe ela de lá para cá e registrou como se ela nascesse aqui em Caxias. Hoje não se faz mais isso porque tudo é comprovado documentalmente. Eu me refiro assim, mesmo ela morando lá, tudo bem, ela nasceu... Ela nasceu aonde? Lá? Ela nasceu, digamos assim, vamos pegar o exemplo de que a pessoa tenha nascido em Caxias. Aí, ok. Ela vai colocar no registro de nascimento, na identidade lá, né? Como se o local seja Caxias mesmo. Sim, ou é o local que ela nasceu. É o local, isso não interfere não, né? Não. Isso não vai interferir. Pará, a mãe quis ter isso não vai interferir na votação lá na eleição, não, né? Não interfere. Tem o domicílio eleitoral, né? O domicílio é outra coisa. É a pessoa onde ela está residindo naquele momento, né? Então tranquilo. Entendi. Porque acontecia demais isso aí. E também tinha para efeito de contabilização da população. Exato, para liberar verba. Exatamente. Todo um jogo aí também, político, que na época né? se fazia muito. Hoje não é mais permitido isso, né? De jeito nenhum. O critério, nós somos muito criteriosos em relação a registro tardio, né? Porque às vezes a pessoa morou, normalmente a Pará, a pessoa foi trabalhar, e então tem uma série de... Eu posso até falar burocracia, não é uma palavra legal para cartório, mas para a gente poder ter certeza de que aquela pessoa não teve registro lá no Pará. Entendi. Então a gente pede uma certidão negativa lá da cidade de onde ela residiu. Então, o IBGE acaba colaborando para que esses problemas deixem de existir, digamos assim, ou não? Não, o IBGE, na verdade, é só numérico, né? Não vai... É só estatístico. Entendi. Mas é legal, assim, eu estava observando porque, assim, hoje, para efeito de, por exemplo, fundo de participação, geralmente a pessoa se coloca que é como se a pessoa fosse cidadão daquele município. Exatamente, né? E não é bem assim. Muito bem, vamos lá então. Então, toda a população é a população que não tem registro que pode participar, né? Não, na verdade é a população que tem o registro, mas não tem o pai no registro. No registro, isso. Né? Entendi. É só a questão do pai, do reconhecimento de paternidade. A nossa ação exclusivamente dessa Semana Nacional. Então quem não tem registro não pode participar? Não, porque para você incluir o nome do pai, você precisa de ter o registro. Então não é um momento, essa Semana Nacional não é um momento para você fazer o seu registro tardio. Não é para fazer um registro, né, digamos assim. É para incluir o nome do pai no registro. No registro que já existe. Beleza, entendi. Então só esclarecendo, né, porque de fato pode ter esse ruído aí realmente, para as pessoas acharem que quem não tem pode fazer, e não é bem assim, né? Então só para incluir o nome do pai. Neste momento não, né? Paralelamente o cartório trabalha diariamente, tem as suas demandas, né? Então nesse caso, se a pessoa não tem o registro de jeito nenhum, ela tem 20 anos, 30 anos,
Ela tem que ir no cartório. Primeiramente, ela vai até o cartório, a gente vai fazer uma entrevista com ela, bem minuciosa, né, pra gente investigar se realmente ela não tem registro, a gente vai pedir uma série de documentação. Se ela conseguir cumprir, né, essa etapa, a gente faz diretamente no cartório, né? Agora, se ela não conseguir cumprir, aí a gente tem que encaminhar para o judicial. Aí, através da Defensoria Pública, se ela não tiver condições financeiras, né? Ela não fica sem assistência. De qualquer forma, se ela realmente quiser tirar o registro, ela vai tirar. Ou administrativamente no cartório, cumpridos os requisitos, ou judicial, através de um advogado particular ou a defensoria, que é o advogado gratuito. Mas todo mundo tem que querer, né? É o primeiro passo. Né? As pessoas chegam lá no cartório até com 60 anos, a gente fica assim, nossa, como que consegue? Como que consegue viver, sabe? Quando vai se aposentar é que procura, né? E às vezes não é nem ela que quer, às vezes é alguém que está querendo intermediar para receber a aposentadoria. Para receber uma porcentagem da aposentadoria. Então a gente tem que ficar muito antenado para a gente conseguir até orientar essas pessoas também nessa questão, né? Porque em algum momento da vida você vai precisar de um documento, né? É o que eu falo, cartório cidadão. Pois é. É o menos favorecido, é o mais favorecido. A sua vida passa no cartório de registro civil. É verdade. Olha só, né? Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira sem precisar ou sem... A primeira questão que eu eu sempre pergunto, o senhor já foi internado? Porque assim, não é possível uma pessoa viver e nunca precisar de um documento, passar 60 anos da vida sem precisar do... Mas, Julimar, existe e não é pouco. Acontece isso, né? E não é pouco. No estado do Maranhão o índice é bem alto. É alto, né? Eita, tomara que a gente consiga avançar mais nisso aí. Porque também eu comparo essa situação do registro ao próprio ato de votar. Porque tem muita gente que não vota. Aqui em Caxias, por exemplo, tem mais de 20 mil pessoas que não aparecem no dia da eleição. Eu conversei aqui com o Jardel, lá o chefe de cartório. Tem 14 mil pessoas que nunca foi fazer a biometria. Tem 14 mil. Agora eles estão atrás de 4, 5 mil pessoas que fizeram agora de 2020 para cá a biometria. Esses possivelmente estejam mais interessados em fazer a biometria do que aqueles que nunca foram lá, né? Tem a questão também financeira, né, Julimar? Às vezes mora na zona rural, não tem dinheiro para chegar até aqui. Tem todo um histórico. A gente também não pode julgar que a pessoa não quer vir, né? Às vezes ela não tem condições de vir. Ou mudou de lugar, sei lá, alguma coisa. Tem várias situações, aconteceu, né? É verdade. Vamos só falar um pouquinho aí do que o cartório do terceiro ofício, né? O que se pode fazer no cartório? Vamos lá. Os cartórios são divididos por atribuições. Né? Então, vamos focar em Caxias, né, para a gente ter uma ideia da nossa cidade. E um cartório, ele é um braço do Tribunal de Justiça, no Maranhão, por exemplo? Exatamente. O cartório é ligado ao Tribunal de Justiça, né, mas é vamos colocar assim, um órgão extrajudicial, mas ele é parceiro constante do Tribunal de Justiça. Né? Então, para funcionar, tem que ter autorização do tribunal? Funciona através de concurso público. Né? Então não é mais como antigamente, que se recebia de pai para filho e aquela família nunca saía do cartório, né? Não, agora precisa de concurso público, um concurso bem assim. Quem faz o concurso é o Tribunal, Tribunal de Justiça de cada estado. Sim. Né? Então todos os municípios são vinculados ao Tribunal de Justiça para fiscalização, para fazer, né, esse concurso, para delegar as funções para os concursados, inclusive para os colegas, né, que gente, a atividade notarial registral assim, é fantástica. É fantástica. Se você souber trabalhar com ela, você se dá super bem. Mas para quem quer ser meu colega, eu fico assim, extremamente lisonjeada quando eu chego, né, que as pessoas vêm falar, eu queria, né, como é que eu faço, tal. A gente informa com o maior carinho. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, para cartório, ele está com o edital aberto. As provas são final de julho. Eu acho que é dia 26, salvo engano. E tem cartórios aí pelo estado que vale a pena, mas é um concurso que está extremamente
acirrado, sabe? As pessoas realmente estão preparadas. Só lembrar, esse concurso é para trabalhar no cartório? Não, para ser o delegatário. No caso, entendi. o tabelião. Porque o único concursado em um cartório é o tabelião. É o tabelião, entendi. O restante são funcionários que ele contrata particular. Pode ser terceirizado? Pode, né? É seletista. Ah, tá. Funciona como uma espécie de empresa. Entendi. Porém, nós prestamos um serviço público. Então, é tabela de tudo que é cobrado dentro de um cartório. Quem estabelecido passa é pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Entendi. É interessante. E o que pode... Que tipo de serviço o cidadão pode ter acesso no cartório, por exemplo? Bom, então vamos lá. Focando aqui em Caxias, nós temos 4 serventias, né? 4 cartórios. O primeiro ofício é o registro de imóveis com notas. Depois eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada um. O segundo ofício é protesto com notas. E o terceiro e o quarto ofício, registro civil de pessoas naturais, notas, títulos, documentos e civil de pessoa jurídica. Então, em Caxias nós temos 4. Todos eles fazem escrituras. Escrituras, procurações, reconhecimento de firma, autenticação. Então, todos eles fazem isso. Ah, eu quero fazer uma escritura do meu imóvel. Você pode escolher o seu cartório. E só para deixar assim claro para conhecimento público, o cartório é que torna oficial algo, né? Exatamente, digamos assim, que dá né? Publicidade àquele ato negocial, né, se for o caso de uma escritura. E aí, caso você precise comprovar alguém que você é dono de algo, né? Enfim, basta você ir ao cartório e pedir uma certidão daquele ato. Exato. Vale como original. Eu perdi a minha escritura, não tem problema. Está no livro do cartório, é como se fosse o original. Interessante. Muito bom, viu? E assim, há essa necessidade. O Estado, digamos assim, o Estado ele está no controle de tudo, digamos assim. Ele sabe mais ou menos. É uma forma também do Estado saber como a quantas andam a legalidade, né, do que existe, né? Lembrando que grande parte do que se arrecada em um cartório é repassado para o Tribunal de Justiça. Então, as pessoas não têm conhecimento dessa área. O que entra no cartório divide-se em Defensoria Pública, Ministério Público, ou seja, Tribunal de Justiça. São porcentagens que vão para esses órgãos públicos. É muito parecido com as TVs também, né? Por exemplo, uma TV que é regional, por exemplo, o comercial que é vendido aqui numa TV local, se ela tem ramificação, se ela é ligada a uma praça que fica em São Luís, essa praça também tem uma porcentagem que tem que repassar para a nacional. E não é pouco, tá? Que a gente repassa. E de tudo que fica, a gente tem que pagar todas as despesas do cartório, todos os funcionários. E aí o leão, né? Exatamente. 27,5 para o leão. Então, assim, ainda tem o imposto. É bem um pouco ilusório essa questão, né, de arrecadação em cartório. Tem cartórios e cartórios, ou seja, a arrecadação de um é totalmente diferente da arrecadação do outro. E é interessante, ou seja, é uma concessão pública, né? Embora a exploração do serviço seja privada. Particular, né? Isso. Exato. Delegatário do poder público. Exatamente. Então é uma política pública, no fundo, né? Mas é uma atividade deliciosa. Exato. É parte da política pública do Brasil. Exatamente. Então, é bem interessante. Eu comparo com isso aqui. Para me entender algumas coisas assim, eu comparo na mesma hora com o que eu estou estudando, porque geralmente bate, né, as ideias, assim, ou pelo menos a parte conceitual da coisa, ela é a mesma, né? Então é interessante, né, gente? A gente fica sabendo. É claro que assim, vocês recebem uma fiscalização anual? Como é que funciona isso aí? Permanentemente nós temos correições. Essas mesmo. Correições, elas podem vir ou da Vara de Registro Público de Caxias, na verdade é a primeira vara civil que tem essa competência, ou do Tribunal de Justiça através da Corregedoria. Então nós temos essas duas correições. Elas podem ser ordinárias, que são aquelas tradicionais, previamente marcadas, ou extraordinárias, quando se tem alguma denúncia, né, e o Tribunal de Justiça pode chegar a qualquer momento para te fiscalizar. Exatamente. E é bem interessante isso aí. Isso não quer dizer que a pessoa, ao adquirir a concessão, a pessoa está livre, não. É totalmente fiscalizado, assim, minuciosamente pelo Tribunal de Justiça. Legal. Então, só voltando ao tema, né? O nosso tema aí do registro, né? Então,
é interessante aí que você fique ciente de que vai acontecer essa semana do Registro Civil, Semana Nacional do Registro Civil, em Caxias. E, nesse caso, é só para quem não tem o nome do pai no registro. Exato, exatamente. Nesse momento, sim. Essa ação que a gente estipulou para que Caxias fizesse parte dessa Semana Nacional. Tem alguma penalidade, por exemplo? O que pode ocorrer do ponto de vista da pessoa ser inviabilizada em algum momento da vida por não ter o nome do pai no registro? Olha, tem questão da herança. Olha aí. Né? Tem várias situações que você fica prejudicado em razão da falta do nome do pai. Né? Transferência de algum bem também? Totalmente. Né? Se o pai falece antes de reconhecer, você, a princípio, não tem direito à herança. Então, você vai ter que buscar esse reconhecimento judicial pós-morte, com DNA dos outros irmãos, né? Ou até do próprio corpo, né? Do pai. Então, as coisas ficam um pouco mais complexas. Não que não exista a possibilidade. Existe sim, né? Mas fica um pouco mais complexa. Então, vamos resolver em vida. É interessante. Muito, muito bacana, assim. Isso quer dizer que na hora vai ser gerado um outro registro, é isso? Não, a gente faz através de uma verbação. Então, no registro da pessoa, quer dizer, a gente vai só incluir. Vocês não vão imprimir um outro documento? Não, a gente só vai fazer uma verbação, que é como se fosse, em linhas gerais, uma anotação de que aquele pai reconheceu o filho. Nesse caso, lembrar hoje que a maior parte já está digitalizada, né? Sim, dos documentos. De um determinado ano para cá, sim. Mas o cartório de Caxias ele é extremamente antigo. Ele é de né? 1800, esse terceiro onde eu sou titular. 1885. Então tem livros lá que... Mas vocês estão em processo de digitalização, indexação, que é transformar os nomes, né? Tudo o sistema eletrônico, para facilitar a busca ser mais célere, né? Verdade. Mas é um cartório extremamente antigo e assim trabalhoso, mas a gente está firme. E assim, não deve ser fácil. Eu fui um dia desses, é claro que não foi no cartório, até foi. Fui com minha mãe. Ela foi buscar a segunda via. Acho que foi acho que foi até do registro, se não me fala mesmo. Foi lá em Teresina. Rapaz, o cara começou a levantar um monte de coisa lá, uns livros antigos lá, aí até que encontrou. E ela pegou a segunda via. Outra vez eu fui esse já fica na Praça Saraiva, porque eu tirei minha identidade lá, pois o cara, ele sabe exatamente o lugar onde está a minha identidade. Incrível. Ele foi lá e me mostrou, olha, tá aqui. Eu fui fazer uma reportagem na ocasião, pronto. Trabalhando na Meio Norte. Eu digo, cara, pois eu tirei, foi aqui em Teresina. Dá uma olhada, vê se tu acha o meu aí. Aí ele foi lá na caixinha, tem umas caixinhas lá que eles guardam. E ele achou a original, a parte original. Muito interessante aquilo ali. Agora eu acho que está na hora de digitalizar tudo. Mas é uma obrigação dos cartórios, né? Senão vai perder. Perde a memória. Porque o próprio documento, o papel né? ele deteriora. Ele vai deteriorando com o tempo, né? Mas a exigência de digitalizar já existe, né? Até com prazo. É controverso. Tem umas coisas assim que tem gente que defende a digitalização e que você jogue fora o antigo, mesmo digitalizado. Mas já tem uma outra linha que defende também a preservação por conta da parte histórica mesmo, né? Em cartório depende do documento. Tem documentos que podem ser desprezados com a digitalização. E tem outros, como os livros de registro, não. Esses são perenes, são eternamente ficam até lá. Enquanto eles durarem. Exatamente. Tem parte assim de restauração daquele documento, por exemplo? Tem. Por exemplo, o livro está muito deteriorado, rasgado, e a pessoa pede uma segunda via. A gente não tem como expedir porque a gente não consegue fazer a leitura. Exatamente. Normalmente a pessoa tem uma certidão antiga em casa. Com base nessa certidão antiga, a gente faz a restauração direto em cartório, sem precisar do judicial, né, anuindo. Nossa, porque imagina você tendo que pegar e virar com muita... E tem livros que são picados. Caramba. Então, assim, a gente tem que esperar a pessoa chegar até nós para que a gente possa providenciar essa restauração, né? E assim, essa parte de conservação, eu acho que deve ser um desafio também para você, Com né? certeza.
Porque tem que, diário. tem que refrigerar A gente o lugar. condiciona os livros em plásticos diariamente. Eu uso aquele livro, eu usei, fecho no plástico. Usei, fecho o plástico. Todos os dias. Se você chegar agora no meu cartório, você vai ver. No meu cartório não, né? Cartório é público. É modo de dizer. Você vai ver que os livros estão todos no plástico. Então a gente faz o máximo dessa política de preservar, né? Porque no fundo é uma memória do cidadão, né? É uma memória e é o cerne, é o coração do cartório, né? É verdade. É bem interessante. Eu já vi historiadores reclamando, né, de que os tribunais estão digitalizando e jogando fora. Os historiadores reclamam, né? Porque geralmente um historiador gosta de pesquisar na fonte, né? Naquela letra de convite de casamento, né? Ele quer ver a fonte, quer não sei o quê. Só que eu já vi também, é claro que tem alguns lugares que assim, estão bem modernos, você consegue visualizar muito tranquilamente num telão, alguma coisa, né? Os documentos, você digita aqui e já aparece o documento antigo. Exatamente, lá. Essa é a ideia, indexar o documento, né, de forma fácil. Exato. De localização fácil. E eu acho que a digitalização é um banco de dados, você sabendo perguntar, é tipo chato. E você evita o manuseio do livro, né? Pronto, já é uma forma até de preservar o livro. Certeza. Porque imagina toda vez que você tem que mexer no livro. Toda vez você tem que abrir. Não há papel que suporte, né? Mas essa questão da digitalização, vocês estão em quantos % mais ou menos hoje? Olha, a gente já digitalizou todos os registros de nascimento e parte dos óbitos. Porque a nossa demanda maior é nascimento, né? Ainda tem parte óbito, né? Tem, e tem casamento. Ixi, então tem coisa, né? É de formiguinha. É de formiguinha porque é um trabalho caro, né? Então a gente tem que fazer pautado no que o cartório pode disponibilizar para aquele serviço, né? Porque como eu disse, há cartórios e cartórios em termos de financeiros, né? De arrecadação. Sim. E essa parte da digitalização, ela é bancada pelo tribunal ou é vocês? Totalmente o tabelião. Totalmente. Todas as despesas de dentro de um cartório é do tabelião. Caramba. Tudo. Aí entra naquela outra parte, né, que você destacou. Se antes era passar de pai para filho, qual é a garantia que a pessoa vai ter que, né, tem um prazo, por exemplo, que vocês têm que ficar no cartório? Não, é vitalício. É vitalício, né? Então, eu sou concursada, eu fico até eu morrer. Mas eu morri também, já faz concurso para que o próximo entre. Entendi. Quer dizer que a substituição acontece na morte. Mediante a falta da pessoa. Ou morte, ou a pessoa perde a delegação por algum motivo. Por algum motivo, por alguma denúncia, alguma coisa. Exatamente. Né? Vagou, chama-se vagar. Entendi. O cartório vagou, vem um próximo concursado para assumir. Entendi. Aquela gestão. Então nesse caso aí tá tranquilo. É uma responsabilidade que a pessoa tem também, gigante, né? gigante. De fazer o trabalho lá de muita digitalização. Responsabilidade. Tudo que você faz no cartório é muita responsabilidade. Imagino, por isso que a gente tem que ser muito sério naquilo que a gente faz. Sim. Porque senão. Bom, só para você ter uma ideia. Imagina só, se não houvesse tanta responsabilidade, né, em jogo, digamos assim. Poxa, há quanto tempo a minha mãe fez o registro lá e estava lá? Se fosse. Se eles não tivessem cuidado. Imagina só, ela chegou. Olha, foi muito rápido. E eu sempre falo com os funcionários do cartório que a gente trabalha com vidas. Exatamente. Nós não somos da área de saúde, mas a gente trabalha com vidas. Né? E um erro que você comete, você atrapalha a vida da pessoa. Inteira. Se você digita uma letra errada, você avacalha a vida da pessoa ad eterno, até ela conseguir arrumar. Né? Então tem que ser tudo muito criterioso, minucioso, com muita atenção. É verdade. E assim, gente, olha, que a gente possa, né, perceber, né, a importância, né, desses órgãos. É claro que assim, você está destacando aí o compromisso de quem realmente tem compromisso. Porque tem alguns realmente que a gente observa, como em toda a área, né? Toda área tem algumas que pessoas que não cumprem a regra, né? Até mesmo, isso aí é em qualquer área mesmo, viu, gente? A gente teve processos recentes aqui de substituição até de juiz no Maranhão, recentemente. Então, assim, é importante que a gente observe que tem as pessoas
que levam a coisa honestamente em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, todo tem os honestos, né? Infelizmente tem uma os pessoa ali. Podres. Você tem que. A história se encarrega de tirar, né? Aos poucos, né? Mas assim, Lívia, vamos só reforçar, né? Julimar, deixa eu falar o procedimento rapidinho. Por não, fica à vontade. Em relação à Semana Nacional do Registro Civil, como é que vai funcionar? Os pais, se for menor de idade, né, o registrado, com a mãe, procure um CRAS mais próximo da sua residência, ou procure até a escola do seu filho, tá? Defensoria Pública, são todos esses órgãos que estão com a gente fazendo essa semana, né, acontecer. Então procure a assistência social, assistência parceira, social, né? Secretaria de Educação, Defensoria Pública. Você vai com essa documentação que eu falei, RG, CPF e certidão de nascimento da criança ou do maior, né? Procure um desses locais, eles vão selecionar a documentação, preencher um requerimento e aí o pai vai junto com a mãe até o cartório para assinar na minha presença. Então, nesse caso aí, o CRAS ou a escola, ela será só o lugar da reunião dos documentos. Captação de documentos. Certo? Aí essa documentação o pai vai levar pessoalmente até o cartório. Certo. Sem fila, sem nada. Chega lá, ele só vai assinar na minha presença ou na presença do meu substituto. Por quê? Trata-se de uma fé pública. Né? Eu não posso deixar também que reconhecimentos se fazem por fora, sem que a gente tenha certeza que é aquele pai realmente que está reconhecendo aquela pessoa. Então, a assinatura vai acontecer no cartório, na minha presença ou na presença do meu substituto. Até que a gente já se coloca já à disposição. Os pais que já quiserem ir, já está liberado, tá? Para a gente poder, na semana de 8 a 12, finalizar esses processos que já estão lá no cartório. Para a gente entregar a certidão para a pessoa com o nome do pai. Nesse caso, a pessoa que não quer ir direto no CRAS ou na escola, ela pode ir direto ao cartório? Pode ir direto ao cartório, tá? Será muito bem atendido, com os mesmos requisitos. É só a gente quis distribuir, né, para que fique mais fácil para a pessoa. O acesso, né? O acesso. Às vezes a pessoa está na zona rural, a escola já está lá, o CRAS já está lá. Nesse caso, qual o horário de funcionamento lá do cartório? É de 8 a meio-dia e de 2 a 6, de segunda a sexta. Então, tá? Pode chegar lá, me procurar o Ricardo, que é o meu substituto, as meninas atendentes. A gente assim, trata todo mundo com muito carinho. É o cartório cidadão mesmo. Que legal. Então, nesse caso, vamos só. Como é só o nome do pai, né? Isso. Então, a mãe não precisa entrar. Precisa ir também? Precisa. Se o registrado, quem vai ter o pai no registro, for menor de idade, a mãe tem que estar junto. Porque a mãe é que tem a guarda daquela criança ali até o pai entrar na jogada. Entendi. Então, a mãe tem que anuir. Se for maior de idade, a pessoa que vai ter o nome do pai no registro, não precisa da mãe. Ele mesmo já tem a capacidade civil, ele mesmo vai com o pai. Entendi. Tá? Olha, então tá aí, gente. Que as pessoas possam participar, né? Que todos possam aderir, né, a essa iniciativa. É uma oportunidade, né? Porque é só uma coisa, pagamento de alguma... Não. Paga-se alguma coisa? Totalmente gratuito. Só precisa da disponibilidade e vontade do pai em reconhecer o filho. Muito bom. Então tá aí, gente. Quem puder, eu vou depois fazer uns cortes, né, aqui para poder difundir mais nas redes sociais. E quem puder, né, quem quiser, né, começa dia 8 até dia 12. Na verdade, essa semana do dia 8 ao dia 12 é só pra gente finalizar o que já tá lá. Certo. Então corra pra gente fazer o seu procedimento. A partir de agora já tá liberado. Pode né? já procurar esses órgãos ou o próprio cartório. Legal. Quero só agradecer aí Julimar, deixa eu aproveitar a sua audiência. Pois não, fica à vontade. Vamos falar aqui rapidinho do casamento comunitário. Sim, casamento. Exatamente. Também é uma busca constante das pessoas, né, que vão até o cartório. As vagas as inscrições já estão abertas, são 100 vagas. Então, corra para você não perder a sua. As inscrições vão até o dia 7 de junho, tá? E o casamento vai ser celebrado no dia 13 de julho. Olha aí, então... Tá, é oportunidade também. Estão abertas as inscrições. As demais informações só o cartório que a gente fornece. Pronto, então o casamento comunitário. Então, 100 vagas, né? Já tem lugar para acontecer? Ainda tem. Vai ser na igreja... eu não sei se é Batista da Paz, mas é uma igreja no centro, mas não é religioso. Deixar bem claro, é só o espaço que foi cedido. Está sendo cedido lá. Né? Porque é o casamento civil, somente civil.
É porque teve uma vez que foi realizado lá na Veneza, uma vez Não é da minha época. lá no Deve ter sido Veneza. bonito. Foi interessante. Né? Nossa. Todo mundo jurando lá na frente, todo mundo. Na beira da água, né? Então dessa vez vai ser numa igreja, né? Vai ser numa igreja, mas é só o espaço, porque o casamento é civil. Pronto. Então as inscrições vão até que dia? Até 7 de junho. 7 de junho. Ou enquanto as inscrições durarem, né? Pode Então ser que corra. acabe na outra semana. Acho que a gente já tem 30% preenchido. Então, tá? E as inscrições, elas ocorrem de 2 da tarde às 5:30 da tarde. Olha. Então, o casamento comunitário, só na parte da tarde que a gente atende. Certo. Tá bom? Então aí, corra lá. Então só na parte da tarde você faz a sua inscrição lá no casamento comunitário. E aí lá vocês dizem que tipo de documento Exatamente. a pessoa deve levar. Isso, e 2 tal. testemunhas que tem que ir junto para fazer a inscrição. Muito bem. Então tá aí. Só o dia do casamento? 13 de julho. 13 de julho. 13/7. Legal. Muito bem, gente. Olha, eu recebi aqui a Lívia Ayub, que é tabeliã do cartório do terceiro ofício, né? E que todos possam participar dessa Semana Nacional do Registro Civil. Eu vou até dar uma olhadinha lá em casa, pode ser até que eu mesmo participe lá desse negócio. Vamos lá, é a hora. Vamos fazer uma grande festa. Eu tô lembrando aqui que eu acho que eu só registrar só pela minha mãe. Olha, ó, tá vendo? Chamar o pai, bora lá. Bora que é a hora. Falando nisso, eu vou até convidar o pai para vir aqui, para a gente bater um papo sobre Caxias. E pensa eu conversando com ele lá. Conhecedor, né? Rapaz, ele conhece demais sobre a cidade, sobre como era antes aqui. Eu acho que. E a gente do Panteão Cast tem esse intuito de registrar historicamente, registrar a memória histórica da cidade, né? Porque as coisas vão se passando, as pessoas vão derrubando, a geração vem chegando, não sabe nada, vai Exatamente. se perdendo, né? E aí a gente tem que trazer essas memórias, né? Exato. Interessante. Pois, Lívia, muito obrigado. Se você quiser reforçar mais uma vez, fica à vontade. Tem parceiros que estão envolvidos nesse esforço aí também. Isso, então vamos lá, recapitulando aqui, a gente vai fazer a Semana Nacional do Registro Civil, com a nossa ação em Caxias vai ser o reconhecimento de paternidade voluntário, né? Não precisa de exame de DNA, basta que o pai seja o pai biológico daquela pessoa que vai ser registrada e procure, né, os órgãos do CRAS, a própria escola onde a criança estuda, Defensoria Pública ou o próprio cartório para a gente poder captar a documentação e finalizar esse procedimento aí. Maravilha. Tem uma pessoa, ABN, um grande abraço à doutora Lívia. Pessoa mais correta que já conheci, tá vendo? Obrigada. Carolina Ayub, doutora, sempre prestando um ótimo trabalho. Júlio César também, destacando aí a sua dedicação, né, e transparência. Quando a gente ama o que faz, né, a gente é reconhecido, graças a Deus. Só lembra, o Luiz Ricardo está dizendo aqui que é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. É o local, né? Isso, então, exatamente. Talvez seja no Templo Central, né? Ali na região central. Provavelmente pelo número de casais, né? Pela quantidade, e lá é grande, realmente. Então, está colocando aqui, o Luiz Ricardo está dizendo é o meu que é a Assembleia de substituto. Deus. É o meu substituto, que vai estar lá à disposição de vocês também no cartório. Beleza. Está aí, gente, que você possa participar. Depois eu vou fazer uns cortes para a gente divulgar o dia, né, direitinho, só para selecionar exatamente essa parte lá do convite, né, tanto para o casamento quanto também para o casamento comunitário, quanto para a Semana do Registro Civil, né. Então é isso. Gente, amanhã aqui no Panteão Cast a gente vai receber o Rossi, né, José Rossi, que é enfermeiro, agora é doutor em ciências da saúde, e a gente vai conversar um pouco sobre a valorização da enfermagem, tá? Então você que se interessa aí pelo assunto da enfermagem, que agora na gestão anterior, federal, haviam votado um piso, mas não tinham colocado dinheiro, né? Aí agora arrumaram o dinheiro, agora botaram lá para pagar o piso da enfermagem. Aí a gente vai conversar um pouco sobre isso e rememorar um pouco aí a história da enfermagem e o que faz a enfermagem dentro das unidades hospitalares ou mesmo nas unidades básicas de saúde, que tem uma grande importância. A gente vai abordar muito sobre esse assunto amanhã,
quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição, é sempre um prazer. Quando me convidar, eu venho rapidamente. A gente pensa aí num tema e a gente está sempre trazendo aqui os serviços que a cidade dispõe, né? Porque muitas vezes a gente peca por falta de informação mesmo. E tão né? pertinho, né? Às vezes está do seu lado e você não usufrui daquele serviço. É verdade. Uma coisa que a gente pode ter acesso, mas a falta do conhecimento, né, nos tira essa possibilidade. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.